Torcedor vascaíno, o clima nesta sexta-feira é de muita expectativa e movimento nos bastidores do Gigante da Colina. A diretoria não para de trabalhar e a torcida já começa a se animar com as novidades que vêm agitando o mercado da bola. E olha, não é pouca coisa, não. Temos contratação encaminhada, jogador desembarcando no Rio de Janeiro para exames médicos, cria da base assinando contrato profissional e ainda negociações quentes envolvendo nomes de peso que podem pintar em São Januário a qualquer momento. O Vasco acelera o passo, e a sensação é de que a diretoria entende a urgência de reforçar o elenco para a sequência da temporada, que promete ser intensa tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E já que estamos falando de novidades que enchem o torcedor de esperança, nada melhor do que começar destacando o orgulho que vem da base cruzmaltina. O clube oficializou a assinatura do contrato profissional de dois jovens talentos que carregam consigo a expectativa de um futuro brilhante. Estamos falando do zagueiro Christopher, de apenas 17 anos, e do atacante Diego Minetti, com 16 anos. Esses garotos já são tratados como joias preciosas em São Januário e agora passam a dar seus primeiros passos como profissionais dentro do Vasco da Gama. E não se enganem, não é apenas um contrato simbólico, é a consolidação de uma aposta de futuro que pode render frutos dentro de campo muito em breve. Christopher, o defensor que chegou ao clube no ano passado depois de se destacar pelo Fernandópolis, em São Paulo, assinou até o ano de 2027. Natural de Araguari, em Minas Gerais, o jovem já mostrou personalidade ao balançar as redes em momentos decisivos, como na final da Copa do Brasil Sub-17, título inédito para o Vasco na categoria. Aos 17 anos, firmar um vínculo tão importante com o clube é sinal de confiança mútua. O garoto acredita no projeto do Vasco e o Vasco enxerga nele uma peça para o futuro. A torcida, é claro, fica de olho, porque a história já mostrou que os grandes zagueiros do Gigante da Colina sempre surgiram da base. Mas a grande expectativa mesmo se concentra em Diego Minetti. Esse garoto de apenas 16 anos já coleciona artilharias em praticamente todas as categorias de base que disputou. Canhoto, veloz, dono de um faro de gol impressionante, Minetti começou no futebol muito cedo, aos 9 anos, quando chamou a atenção no Espírito Santo. O Flamengo até tentou levá-lo, e ele chegou a passar alguns meses por lá, mas não se adaptou. O destino então quis que o Vasco abrisse as portas e mudasse completamente a vida desse menino. E não deu outra, camisa vestida, gols empilhados e títulos conquistados. Em 2024, por exemplo, ele balançou a rede mais de 40 vezes, sendo o grande protagonista do ataque vascaíno na base. Não é pouca coisa para alguém tão jovem. Além disso, Diego Minetti já tem história com a seleção brasileira de base. Foi convocado para o Sub-15 e mostrou personalidade ao representar o país logo nos primeiros jogos. Recentemente, esteve presente também nos trabalhos preparatórios para o Sul-Americano de 2026. A assinatura do seu contrato com o Vasco até o meio de 2028 é vista como uma blindagem necessária para evitar que clubes de fora do Brasil o tirem precocemente de São Januário. O torcedor que acompanha as categorias de base sabe, esse é um nome que pode, em pouco tempo, estar brilhando no time principal e, quem sabe, até sendo vendido por cifras milionárias no futuro. O mais importante é que o Vasco tem em mãos uma verdadeira promessa de craque. Enquanto o presente da base empolga, o torcedor também olha com atenção para o que a diretoria faz no mercado. E aí a notícia é quente: Robert Renan, zagueiro com passagem recente pelo futebol europeu, já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Vasco. O jogador, que pertence ao Zenit, da Rússia, chega para reforçar o setor defensivo, carente de alternativas de qualidade. Jovem, com passagem pelas seleções de base e experiência internacional, Robert Renan é visto como um reforço estratégico. O acordo prevê empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra, o que dá ao Vasco a chance de observar de perto seu desempenho antes de uma eventual aquisição definitiva. O clube corre contra o tempo para inscrevê-lo na Copa do Brasil, já que o prazo se encerra na próxima terça-feira. A expectativa é que tudo seja resolvido até o fim de semana. Se a zaga começa a ganhar corpo, o ataque também pode receber uma peça de peso. Matheus França, cria do rival Flamengo e atualmente no Crystal Palace, da Inglaterra, está muito próximo de vestir a camisa do Vasco.
O jovem meio-atacante de 19 anos não vem encontrando espaço no futebol inglês e vê no retorno ao Brasil uma chance de retomar a sequência de jogos e recuperar o bom futebol. Do lado do atleta, está tudo acertado. Ele já deu sim ao Vasco, mostrou empolgação e está disposto a jogar em São Januário. O impasse está na divisão salarial com o clube inglês, já que os valores giram em torno de R$ 1 milhão mensais. O Vasco propôs bancar metade, mas o Crystal Palace recusou de início. Mesmo assim, pessoas próximas ao jogador garantem que o desfecho deve ser positivo, porque existe interesse de todas as partes. O detalhe curioso é que o diretor executivo vascaíno, Edmundo Lopes, esteve pessoalmente na Inglaterra para negociar. Assistiu até ao jogo do Crystal Palace pela Conference League ao lado do empresário do jogador. Ou seja, o esforço está sendo feito e a tendência é que Matheus França desembarque no Rio de Janeiro em breve. E não para por aí, porque o clube ainda monitora outras opções para o setor ofensivo. Um nome que ganhou força foi o de Jonathan Iconé, francês de 27 anos, atualmente na Fiorentina. Ele já teve passagem marcante pelo Lille, quando foi observado de perto pelo próprio diretor do Vasco, que trabalhou no futebol europeu. Iconé é visto como uma oportunidade de mercado, já que a Fiorentina não pretende utilizá-lo nesta temporada. O problema, no entanto, é novamente o alto salário, que ultrapassa a casa de R$ 1 milhão por mês. Apesar da vontade da diretoria e do próprio jogador de encontrar uma solução, a negociação esbarra nesse obstáculo. A torcida até se empolga com a possibilidade de um jogador desse nível atuar em São Januário, mas, por enquanto, a chance é considerada pequena. Enquanto as negociações avançam, o técnico Fernando Diniz já se prepara para contar com pelo menos uma novidade imediata, Andrés Gomes. O colombiano foi registrado no bid da CBF e está apto a estrear. O jogador vinha treinando em separado para recuperar a forma física, mas agora deve se juntar ao grupo e ser opção já no clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo em São Januário. É um reforço que chega em boa hora, pois o elenco precisa de profundidade, principalmente pensando na maratona de jogos que vem pela frente. O torcedor, que anda ansioso por vitórias, começa a enxergar no horizonte um Vasco mais competitivo. A chegada de reforços, a consolidação de jovens talentos da base e o trabalho de bastidores da diretoria formam um cenário que dá esperança. A janela de transferências está chegando ao fim, restam pouco menos de 2 semanas, e cada dia se torna decisivo para fechar acordos. O momento é de corrida contra o tempo, mas também de expectativa positiva. Se tudo se confirmar, o Vasco terá um elenco reforçado em setores cruciais e poderá encarar a sequência da temporada com mais confiança. Se o presente já anima o torcedor, a verdade é que a atmosfera em São Januário neste momento é de pura expectativa, porque o Vasco parece ter entendido a urgência de agir no mercado da bola. Restam poucos dias até o fechamento da janela de transferências e a diretoria sabe que cada minuto é precioso. O torcedor pede, cobra, e a diretoria responde com movimentações concretas. É claro que nem todas as negociações são simples, já que os valores praticados na Europa costumam ser bem altos, mas a mensagem é clara. O Vasco quer reforçar o time e dar a Fernando Diniz peças que realmente façam a diferença. E nesse contexto, a chegada de Robert Renan ganha ainda mais importância. O zagueiro de 20 anos desembarca no Rio de Janeiro trazendo consigo não apenas a experiência adquirida no futebol europeu, mas também a confiança de quem já foi tratado como promessa de seleção. Formado no Corinthians e vendido cedo ao Zenit, da Rússia, o defensor agora busca no Vasco a chance de se firmar. A diretoria corre contra o tempo para inscrevê-lo na Copa do Brasil e sabe que a estreia em um clássico contra o Botafogo pode ser o cenário perfeito para mostrar que a contratação foi acertada. O detalhe é que Robert Renan não estava parado, vinha treinando em Brasília para manter o condicionamento físico e chega preparado para iniciar os trabalhos assim que os exames médicos forem concluídos. O torcedor, que tanto cobrou reforços na defesa, agora vê uma resposta concreta. Mas se a zaga se fortalece, o grande burburinho está mesmo no setor ofensivo. A negociação por Matheus França tem dominado as conversas entre torcedores e também entre dirigentes. O garoto, que despontou como uma das maiores promessas do Flamengo nos últimos anos, pode estar muito perto de cruzar a ponte e vestir a camisa vascaína.
A possibilidade é histórica, afinal, não é comum ver um talento tão jovem, que já despertou o interesse de clubes europeus, ser emprestado para um rival no Brasil. E o cenário só se tornou possível porque Matheus França não conseguiu ter sequência no Crystal Palace. Entre lesões e falta de oportunidades, o jogador entendeu que o melhor caminho para recuperar confiança seria voltar ao futebol brasileiro. O Vasco entrou forte na jogada e conquistou o sim do atleta. A questão salarial segue sendo ponto de maior discussão, mas a presença de dirigentes vascaínos na Inglaterra mostra que a negociação é prioridade máxima. E quando existe vontade de todas as partes, a tendência é que o acordo seja fechado. Enquanto Matheus França aguarda a definição, a base vascaína segue sendo motivo de orgulho. Os contratos assinados por Christopher e Diego Minetti não são apenas burocracia, mas um recado ao mercado. O Vasco está blindando suas maiores promessas. A torcida sabe que, em tempos de dificuldade financeira, a base se torna um dos maiores patrimônios do clube. Quantos craques o Vasco já revelou ao longo da história? Romário, Edmundo, Felipe Coutinho, Andrei Santos recentemente. Agora, nomes como Minetti começam a trilhar esse mesmo caminho. Não é exagero dizer que esse garoto pode ser a próxima grande venda do Vasco para a Europa, mas, antes disso, o torcedor sonha em vê-lo brilhar no time principal. O que impressiona é a precocidade. Aos 16 anos, Minetti já tem mais de 40 gols marcados em uma única temporada. É como se cada campeonato que disputasse fosse apenas mais uma vitrine para exibir seu talento. Um verdadeiro predador de área, canhoto, rápido e com instinto artilheiro, algo que anda em falta no futebol brasileiro. E é impossível falar de Minetti sem lembrar de toda a sua trajetória. O garoto que quase ficou no Flamengo, mas que não conseguiu se adaptar, encontrou no Vasco o ambiente ideal para crescer. É uma daquelas histórias que parecem até escritas pelo destino. Rejeitado por um lado, abraçado por outro, e hoje tratado como uma joia de valor incalculável. O próprio fato de já ter sido eleito o melhor jogador em torneios de base mostra como ele se destaca mesmo diante de adversários fortes. E não é só a torcida que enxerga isso, a seleção brasileira já abriu as portas e acompanha de perto a evolução do menino. Quem conhece futebol sabe que jogadores assim não aparecem toda hora, e o Vasco fez muito bem em garantir sua permanência até 2028. Mas o torcedor também quer saber do presente imediato, daquele jogador que vai entrar em campo já no próximo fim de semana. É aí que entra a expectativa pela estreia de Andrés Gomes. O colombiano, finalmente regularizado no BID, já pode vestir a camisa do Vasco contra o Corinthians. A ansiedade é grande porque, além de ser um jogador de qualidade, ele representa o início de uma nova fase na montagem do elenco. O torcedor sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, desgastante, e que sem elenco qualificado fica quase impossível competir de igual para igual. A chegada de Gomes, somada à iminente oficialização de Robert Renan, dá ao time alternativas. E é exatamente disso que Fernando Diniz precisa, mais opções para montar a equipe de acordo com cada jogo, cada adversário. O clima nos bastidores é de otimismo, mas também de pressa. A janela de transferências não espera e a cada dia que passa aumenta a pressão. A diretoria sabe que ainda precisa trazer pelo menos mais um nome para o ataque, além de Matheus França. É nesse ponto que surge o nome de Jonathan Iconé, jogador francês de 27 anos que, mesmo com passagem por seleção e experiência internacional, se encontra sem espaço na Fiorentina. O talento do jogador é indiscutível, mas o entrave financeiro pesa. Ainda assim, a simples tentativa do Vasco mostra que o clube está mirando alto. A busca por reforços não se limita ao mercado sul-americano, o que revela uma mudança de postura. O torcedor olha para isso e entende que, apesar das dificuldades, existe ambição. E essa ambição é o que pode fazer a diferença em um campeonato tão equilibrado. Ao mesmo tempo, a movimentação da diretoria reacende uma chama que estava adormecida, a confiança da torcida. Depois de temporadas marcadas por dificuldades e sofrimento, o vascaíno começa a enxergar sinais de que as coisas podem melhorar. Claro que o caminho ainda é longo, mas cada reforço, cada contrato assinado, cada negociação encaminhada vai devolvendo um pouco daquela esperança que parecia perdida. E não é apenas questão de nomes, mas de atitude.
A torcida percebe quando existe esforço real, quando a diretoria se movimenta, quando a presença em reuniões, viagens para negociar, idas a estádios na Europa para tentar fechar contratações. Tudo isso mostra comprometimento. O torcedor, que é apaixonado e exigente, cobra exatamente isso: trabalho sério, dedicação e vontade de colocar o Vasco no lugar onde merece estar. E assim, entre anúncios de base, chegadas de reforços e negociações internacionais, o Vasco vai costurando um futuro que pode ser promissor. O desafio agora é transformar expectativa em realidade. De nada adianta ter nomes de impacto se dentro de campo o desempenho não corresponder. É aí que entra Fernando Diniz, que terá a missão de encaixar todas as peças e extrair o máximo do elenco. Com mais opções em mãos, o treinador terá a chance de montar um time competitivo, capaz de encarar de igual para igual os principais adversários. A torcida, por sua vez, fará a sua parte, lotando São Januário e empurrando o time, como sempre fez em todos os momentos da história. E o que se desenha é exatamente isso: um Vasco em ebulição, vivendo dias intensos, com notícias surgindo a cada hora, com torcedores ansiosos para ver os novos nomes vestindo a camisa. Robert Renan, Andrés Gomes, Matheus França, possíveis negociações com Jonathan Iconé, contratos assinados com Christopher e Minetti. Tudo isso forma um mosaico que dá ao torcedor uma sensação clara de renovação. A esperança, que tantas vezes parecia apagada, agora volta a brilhar. E nesse momento, o sentimento que toma conta da colina é simples: acreditar que dias melhores estão chegando, acreditar que o Vasco está se reconstruindo, passo a passo, dentro e fora de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro foi abalado nesta tarde com a divulgação de uma decisão polêmica pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que promete agitar os bastidores do Campeonato Brasileiro. Segundo fontes não oficiais, o tribunal decidiu conceder ao Vasco da Gama mais 3 pontos na tabela, o que poderia alterar drasticamente a classificação do campeonato e gerar uma série de questionamentos sobre critérios, justiça esportiva e influência de decisões judiciais no andamento de uma competição. Nos corredores de clubes, torcedores e jornalistas especializados, o burburinho é intenso. O assunto dominou redes sociais, grupos de torcedores e programas esportivos, e a imprensa começou a levantar hipóteses sobre os motivos que levaram a corte a essa decisão. Há quem afirme que a vitória administrativa do Vasco pode ter sido motivada por recursos apresentados anteriormente, que discutiam punições a outros clubes, e isso reacendeu debates sobre a transparência do futebol brasileiro, além de alimentar especulações sobre possíveis consequências em jogos futuros e reações de rivais diretos. Nos bastidores, dirigentes de clubes concorrentes estariam em intensa movimentação, tentando entender como a decisão pode impactar o planejamento estratégico, reforçando que a temporada 2025 do Brasileirão pode se tornar uma das mais controversas da história recente. Especialistas em direito esportivo começaram a analisar o impacto real da decisão do STJD, destacando que conceder pontos após o término de partidas e avaliações disciplinares não é um fenômeno novo, mas sempre gera repercussão imediata no ambiente competitivo. Advogados e comentaristas esportivos discutem intensamente se o critério aplicado foi justo, se respeitou os regulamentos internos da CBF e se a prática não abre precedente para futuras contestações de resultados. Alguns estudiosos do tema afirmam que, apesar de legal, o ato poderia influenciar de maneira indireta a moral dos times que disputam a mesma zona da tabela, gerando insegurança e questionamentos sobre a estabilidade da competição. Entre jornalistas, a especulação é constante sobre como os clubes adversários vão reagir. Há rumores de possíveis recursos adicionais ou protestos formais, que poderiam arrastar o assunto ainda mais. Torcedores, por outro lado, já começaram a celebrar nas redes sociais, transformando a decisão em uma espécie de carnaval virtual, enquanto rivais analisam a situação com cautela, tentando prever impactos em suas próprias campanhas. A atmosfera é de tensão, e o que antes era apenas uma disputa esportiva ganha contornos jurídicos, transformando cada rodada subsequente em uma possível consequência indireta dessa decisão. Enquanto isso, no cenário dos clubes cariocas, a notícia reverberou com intensidade ainda maior.
A diretoria do Vasco da Gama está em êxtase, segundo fontes próximas, planejando estratégias de comunicação para capitalizar sobre a repercussão e manter o clima positivo entre torcedores e patrocinadores. Internamente, jogadores e comissão técnica discutem como essa alteração na tabela pode influenciar o psicológico da equipe, principalmente em momentos decisivos da temporada, quando pontos adicionais podem significar a diferença entre a classificação para competições internacionais e a permanência segura na elite do futebol nacional. A torcida, por sua vez, se divide entre a celebração imediata e a cautela. Enquanto muitos veem a conquista administrativa como um reforço moral, outros demonstram preocupação com possíveis repercussões negativas, como questionamentos sobre a integridade da competição ou reação de outros clubes. Nos bastidores, empresários, patrocinadores e agentes de jogadores avaliam impactos financeiros e comerciais, considerando que decisões desse tipo podem alterar negociações, contratos e até o valor de mercado de atletas. A movimentação nos bastidores do futebol carioca indica que essa decisão não ficará restrita à tabela, ela tem potencial de redefinir toda a dinâmica da temporada, causando ondas de especulação que ultrapassam o campo de jogo. A imprensa esportiva nacional, por sua vez, não perdeu tempo em explorar cada detalhe da situação, e a cobertura se transformou em um espetáculo à parte. Comentários em programas de televisão, rádios e portais online discutem insistentemente o que motivou o STJD, quais precedentes legais podem existir e como a decisão impacta clubes em situação semelhante. Analistas levantam hipóteses sobre a influência de decisões judiciais em resultados esportivos, questionando se pontos concedidos fora do campo alteram a essência da competição. Jornalistas de diferentes regiões do país passaram a entrar em contato com dirigentes, técnicos e torcedores para mapear reações, transformando a polêmica em tema central do dia no jornalismo esportivo. Além disso, surgem especulações sobre a pressão política e social que envolve decisões do tribunal, com rumores de conversas intensas entre presidentes de clubes, representantes da CBF e membros do STJD, na tentativa de alinhar expectativas e evitar conflitos maiores. Em redes sociais, memes, debates acalorados e teorias conspiratórias se multiplicam, enquanto a decisão sobre os 3 pontos do Vasco passa a ser comentada até por pessoas que não acompanham o futebol regularmente, mostrando o poder de um rumor bem construído e o efeito imediato de uma decisão inesperada no coração da torcida. No meio de toda essa confusão, a grande questão que se coloca é o futuro do Campeonato Brasileiro 2025, agora com uma tabela alterada e uma narrativa totalmente diferente. Torcedores de outros clubes observam atentos cada movimentação, cada decisão e cada passo do STJD, temendo que situações semelhantes possam se repetir. Com a temporada avançada, cada ponto adquirido ou perdido passa a ter valor estratégico enorme, e a decisão de conceder 3 pontos ao Vasco é analisada como um divisor de águas que pode alterar confrontos diretos, classificação para a Libertadores e até a luta contra o rebaixamento. A especulação é constante. Haverá recurso de outros clubes? Como isso impactará o planejamento de partidas restantes? A atmosfera no futebol brasileiro se torna de incerteza e expectativa, alimentando rumores de bastidores, reuniões secretas e estratégias jurídicas complexas. Assim, a decisão do STJD, mais do que apenas administrativa, se transforma em um catalisador de debates intensos, torcidas mobilizadas e narrativas que, inevitavelmente, serão lembradas como parte de uma temporada marcada por polêmicas, emoção e surpresas inesperadas, mostrando que no futebol brasileiro, a cada instante, tudo pode mudar com um simples carimbo judicial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.